Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos, muita paz a todos. Eu sou Roberto Caldas e esta é a palestra de número 10 da série Espiritismo e Libertação Animal, aqui no MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. O MOVE busca facilitar o acesso do movimento espírita às recomendações, e não são poucas, da espiritualidade amiga e da ciência sobre a necessidade de renovação importante e urgente de nossos hábitos que prejudicam os animais, que prejudicam o meio ambiente e, por consequência, prejudicam a nós mesmos. Meus amigos, imaginem só o que seria, do que não seria capaz o movimento espírita se os seus cerca de 15 mil centros espíritas fossem 15 mil pontos de luz, divulgando, difundindo tamanha riqueza de conteúdo na obra básica espírita sobre ética animal espírita. Seria fantástico, não é? Um dia isso vai acontecer, é inevitável. Eu convido a todos para que sigam o MOVE nas redes sociais, para que se inscrevam no canal do YouTube do MOVE. E fica aqui o convite, já que estamos falando de recomendações da espiritualidade, fica aqui o convite para que você entre, visite o site do MOVE e consulte lá. Veja toda a riqueza de conteúdos à disposição, com destaque para as recomendações da espiritualidade. São quase 200 referências espíritas tratando de forma direta, de forma reta, sobre o amor que devemos ter para com toda a criação divina, sem seleção, sem seletividade, sem parcialidade. É um amor integral, completo, abrangente. Fica o convite, vá lá, pesquise, entre, consuma o conteúdo do MOVE, curta, compartilhe, leve adiante essa mensagem. Afinal de contas, o mundo precisa e muito dessa mensagem de amor que a doutrina espírita traz no seio da sua obra básica. Meus amigos, se nós percorremos ou vamos percorrer uma grande floresta, é preciso instrumentos, é preciso um GPS. Numa prova de rally, por exemplo, o uso de mapas, instrumentos de navegação, absolutamente importante. No Caminho de Santiago, lindo Caminho de Santiago na Europa, se não seguirmos os caminhos, as indicações do caminho, aquelas setas amarelas e as conchas de Santiago, nós vamos nos perder no caminho. O caminho vai se tornar mais longo, desnecessariamente mais longo, e vamos perder a direção do caminho. Numa maratona, voluntários indicam o caminho a seguir, dão a direção entre a esquerda, entre a direita, siga em frente, e assim viabiliza a que nós possamos cruzar a linha de chegada, não é verdade? Quando se trata de um destino a ser alcançado, não seria então inevitável seguirmos o caminho mais simples e mais amoroso? Me parece que não há dúvidas quanto a essa resposta. E para seguirmos a estrada mais adequada, é preciso o quê? Informação, conhecimento. Então aqui, meus amigos, eu proponho uma pequena pausa para que juntos nós voemos para o Egito Antigo para falarmos rapidamente sobre um elemento arqueológico de extrema importância na história da humanidade, chamado Pedra de Roseta. Vamos construir juntos essa ideia e ao final desta rápida exposição, espero que todos percebam o porquê da comparação da Pedra de Roseta com a doutrina espírita. Mas o que é a Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta é um fragmento de decreto sacerdotal do ano 196 a.C., ali do Egito Antigo, que foi escrito, é uma estela, o nome arqueológico é estela, e foi escrito em três línguas. A língua na forma hieroglífica, a escrita demótica, que é uma variação do egípcio antigo, e o grego antigo. Foi, na verdade, meus amigos, uma espécie de primeiro Google Translator da história, porque num documento só, apesar de ser um documento de pedra, é um documento. Num único documento,
várias línguas e uma tradução para uma língua que viria então a tornar mais claros, viria a jogar mais luz sobre todo o universo egípcio daqueles tempos antigos, para que tivéssemos mais conhecimento a respeito da sociedade egípcia. A Pedra de Roseta foi absolutamente fundamental por conta do grego antigo, que permitiu então essa conexão. Nós tínhamos ali então na Pedra de Roseta um verdadeiro dicionário para decifrar, para tornar claro, para ampliar o conhecimento sobre o Egito Antigo. Abriram-se os horizontes da arqueologia e da história, tornando então mais claro aquilo que antes era obscuro, ainda não estava muito certo. Trazendo então para os tempos do Cristo, nosso mestre esteve aqui conosco e crianças, pré-adolescentes espirituais que éramos, ele falava muito por parábolas. Sim, era um instrumento usado pelo mestre para dar lições absolutamente divinas, para falar de um evangelho que não é o evangelho de uma nação israelita, pequenininha, circunscrita lá naquela região daqueles tempos, não é um evangelho somente do Oriente Médio, não é do planeta Terra somente, é algo absolutamente universal, de abrangência galáctica, universal, sem dúvida alguma. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tem como título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É de causar admiração, comenta a espiritualidade na obra, num dos comentários de Kardec, é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deva ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. O mesmo mestre, pela caneta de João, pela pena de João Evangelista, no capítulo 14, diz o seguinte, falando já do futuro: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Meus amigos, pedindo desculpas antecipadamente por uma comparação tão precária, mas que objetiva lançar luz sobre algo muito importante que estamos deixando de lado na doutrina espírita, o nosso movimento está deixando de lado, eu faço uma comparação aqui então. Precária. As parábolas do Cristo podem significar, mal comparando, os hieróglifos da Pedra de Roseta. Aqueles ensinamentos do Egito Antigo ainda não tão claros para muitos e que precisaram então da comparação ali do translator daquela estela arqueológica, precisaram do grego antigo para que pudéssemos entender o que estava sendo dito pelos hieróglifos da Pedra de Roseta. Então, mal comparando, as parábolas do Cristo seriam os hieróglifos e o Consolador prometido, a doutrina espírita, seria o grego antigo, seria um instrumento pelo qual ampliaríamos de forma cristalina, inevitável, indiscutível os conhecimentos do Cristo. Mal comparando, repito, seria como se o grego antigo fosse o tradutor, né, da Pedra de Roseta, da língua antiga, e na doutrina espírita, no ensinamento do Cristo, o francês de Allan Kardec, no século XIX, foi o que foi o grego antigo, ou seja,
A partir de Kardec, a partir da França, no século XIX, veio toda uma luz imensa sobre os ensinos do Cristo, e não somente com Kardec. Veio, ao longo dos quase últimos 200 anos, uma série de obras complementares, espíritas, jogando mais luz sobre os ensinos do Cristo, o que vem a ser uma comparação interessante. Uma comparação interessante. Se pensarmos na Pedra de Roseta e pensarmos na doutrina espírita, poderíamos dizer que espíritos iluminados de altíssimo quilate moral, esculpiram as leis divinas na pedra de nossa consciência, ensinando o que estamos teimando em aprender, o amor irrestrito a toda a criação divina. Flora, fauna e todo o conjunto da natureza, sem qualquer parcialidade, sem qualquer seletividade, com puro amor, com todo o amor que o Cristo nos ensinou enquanto esteve aqui conosco, caminhando pelas estradas poeirentas da Israel antiga. E nessa comparação, nesse jogo metafórico, doutrina espírita com Pedra de Roseta, quais são os nomes dos escultores que, encarnados aqui no planeta, deram o entalhe na nossa Pedra de Roseta espírita? Aqui, meus amigos, vai uma espécie de carteiraço, sim, aquela instituição velha conhecida do carteiraço. Você sabe com quem está falando, você sabe quem está falando aqui. É um carteiraço do bem, porque aqui, entre os escultores encarnados dessa obra divina da doutrina espírita, temos Kardec, Chico, Divaldo, Ivone do Amaral, Cairbar Schutel, Sandra Calado, para citar alguns, são inúmeros. E dando apoio a estes escultores encarnados, temos os mentores, os artistas da espiritualidade. E aí, meus amigos, temos de novo aqui um carteiraço. Porque são escultores, são espíritos da mais alta envergadura moral, cujos ensinamentos são indiscutíveis, não podem ser simplesmente relegados, deixados de lado de forma alguma, em nome de nada, em nome de nenhum capricho que tenhamos, nenhum capricho consumista que tenhamos. Estamos falando de Emmanuel, estamos falando de André Luiz, Joana de Ângeles, Humberto de Campos, para ficarem alguns, porque são inúmeros. E aqui, de novo, fica o convite a todos para que conheçam o catálogo de referências do MOVE e verão lá o tamanho da universalidade de espíritos que estão a apoiar a questão da ética animal espírita. É o carteiraço. Peço desculpas por falar em termos de carteiraço, mas é um carteiraço. É um ensinamento claro. É um ensinamento claro que está construído sobre a obra do Cristo. Então, não há o que aguardar para que mergulhemos profundamente e de forma abrangente no estudo da doutrina espírita, no que diz respeito às nossas relações com a flora e com a fauna, no que diz respeito à questão da ética animal espírita. E vejam, amigos, que o Cristo falava por parábolas. Eu estou fazendo aqui essa comparação, de novo, precária, com os hieróglifos da Pedra de Roseta. As parábolas já poderiam, sim, ser compreendidas por muitos ao longo desses últimos 2000 anos. Elas não tinham o grau de complexidade que tinham os hieróglifos. Mas, mesmo assim, tivemos grandes dificuldades em entender o conteúdo do ensinamento do Mestre ao longo desse tempo e estamos ainda deixando de lado, não querendo ver tanto assim, não quero sair da minha zona de conforto e estudar com profundidade um Emmanuel numa obra como o Consolador, falando da questão da ingestão das vísceras dos animais, questão 129, está lá no catálogo de referências
do MOVE, quando Emmanuel diz de forma expressa que é um erro tremendo o extermínio de animais para consumo das suas vísceras. E de novo aqui, meus irmãos, meus amigos, eu vou fazer uso, sim, de forma descarada do carteiraço. E é um carteiraço de ninguém mais, ninguém menos que o nosso modelo e guia, Jesus Cristo, que deixa de uma maneira expressa, clara, a orientação sobre como devemos nos portar em relação aos nossos irmãos animais, em relação à vida no planeta Terra. Falou o mestre. Isso está no livro Pontos e Contos, capítulo 33, obra de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Reza a lei do passado. Não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. É uma colocação cujo brilho ele transcende o brilho da estrela mais luminosa no céu noturno, num céu claro de uma noite sem nenhuma interferência de luzes das cidades. Imagine uma luz, imagine o céu no campo e brilhando nesse horizonte, nesse céu, um ensinamento claríssimo, direto como esse do Cristo. Não é possível para o movimento espírita seguir ignorando esse ponto, seguir deixando de lado nas suas práticas, nos seus estudos, nos seus movimentos, nas suas ações, nos seus congressos, deixar de lado esta questão. Meus amigos, a pedra de Roseta espírita existe, foi entalhada nos últimos quase 200 anos. São muitas referências. E é um apelo constante do Cristo à cooperação, à nossa cooperação nesse sentido. E aqui então eu trago da obra Canais da Vida, vejam só o título do capítulo, é Apelo Cristão, de Chico Xavier por Emmanuel, a seguinte frase: poderá ser o amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor das sementes que sustentarão o celeiro de amanhã. E aí eu pergunto, poderá ser o amigo, poderá ser o preservador ou não deverá? Será que já não passa da hora de nós devermos assumir o papel de cooperadores do Cristo em defesa da vida, defesa da natureza, pelo fim do extermínio dos animais, quando temos centenas, milhares de alternativas nutricionais saborosíssimas para substituir esse extermínio sanguinário que estamos vendo no planeta? Não é mais possível deixar isso de lado, não é mais possível para o movimento espírita, o respeitável movimento espírita, o nosso amado movimento espírita, tão cheio de líderes amorosos, pessoas realmente conectadas com as ideias de Kardec, porém ainda, humanos que somos, falíveis que somos, ainda não atentos para esses detalhes, não atentos para essas chamadas, para estas inúmeras referências que a espiritualidade nos dá, que são verdadeiros convites não, que são verdadeiras convocações a uma mudança de atitude. Não dá mais para seguir caminhando nessa jornada da vida, deixando na prateleira de casa a nossa pedra de Roseta espírita com tantas referências diretas e seguirmos nos comportando com hábitos antigos de alimentação, de consumo e hábitos absolutamente especistas, exploratórios, que custam por ano bilhões, trilhões de vidas animais, somente para que possamos atender os nossos caprichos. Aqui não vai nenhum juízo de valor, não vai nenhuma espécie de dedo em riste, de garganta com as veias saltadas, dizendo seja vegetariano, seja vegano. Não, não é isso. Aqui vai um convite amoroso
para que todos percebam a gravidade do momento que estamos vivendo, mergulhem, o movimento espírita, mergulhe na doutrina básica espírita, estudando com profundidade tudo o que ali está e tudo que diz respeito à ética animal espírita, ao mesmo tempo em que irradia para a sociedade não espírita todos esses movimentos de amor e de respeito à criação divina. Porque temos outros movimentos também, fora do movimento espírita, que inclusive estão mais adiantados do que nós, no que diz respeito ao trato com os reinos vegetal, animal e com essa moldura divina da natureza, que nos serve de pano de fundo à nossa vida aqui. Meus amigos, nosso amado movimento espírita precisa sentir o relevo dos entalhes desta pedra de roseta espírita tão clara, tão linda. Relevos esses que dizem basta de sangue, basta de exploração. Não é mais possível seguir à frente desta maneira, sendo seletivos, buscando a nossa reforma íntima, mas buscando ainda uma reforma íntima de forma parcial e relegando a um segundo plano, terceiro, quarto plano, irmãos que estão na mesma jornada evolutiva que nós. Nós mesmos já passamos por estes caminhos. E se nós já passamos, já sofremos nesses caminhos, por quê? Sabedores, conhecedores de todos os entalhes da pedra de roseta espírita, conhecedores de todas as quase 200 referências espíritas sobre a ética animal espírita, por que vamos continuar sendo assim? Por que não levar adiante uma mensagem de reflexão seguida de mudança, de renovação de hábitos, de atitudes, de costumes, ditos culturais e, por isso, tomados como imutáveis? Não são imutáveis. Não são imutáveis. O mundo caminha para um mundo de regeneração, um mundo melhor, e a Terra vai seguindo essa jornada, mudando de patamar moral, com ou apesar de nós, com ou apesar dos homens. Então, por que não fazermos a nossa parte e acelerarmos essa viagem? O movimento espírita precisa estimular profundamente o estudo de toda a doutrina do ponto de vista da ecologia e da ética animal espírita, que estão intimamente ligadas, e promover práticas concretas para mudar o tom, a polaridade do nosso mundo. Eu convido a todos os amigos para que conheçam no site do MOV, entre outros tantos conteúdos maravilhosos, ali cliquem em nosso convite e vejam uma série de propostas que o MOV elaborou de ações concretas que podem ser executadas a partir de amanhã no movimento espírita, fazendo então com que, por exemplo, estes cerca de 15 mil centros espíritas espalhados pelo Brasil e pertencentes à nossa querida Federação Espírita Brasileira sejam focos de luz total, focos de luz abrangente, que abrace toda a criação e não somente os seres humanos. Visite, conheça o site e conheça o nosso pedido, o nosso convite. Estude a fundo e veja como é possível para o movimento espírita tratar do tema de forma carinhosa, de forma não violenta, de forma fraterna, como se fossem dois irmãos caminhando na estrada, mãos sobre os ombros, conversando de forma fraterna, de forma amorosa, como Francisco nos ensinou, cheio de concórdia, de paz, de fraternidade, entendendo nesse caminhar a importância dessa mudança de tom, dessa mudança de rumos do nosso planeta. Estamos vivendo uma pandemia que tem por origem, mais uma, que tem por origem o ambiente de exploração do ser humano em relação ao mundo animal. Até quando vamos seguir com isso? Por que não aprofundar o estudo e não tomar as atitudes necessárias, sem temor, para virar este jogo? Por que não? Vamos seguir assim até quando? E o nosso amado movimento espírita seguirá dessa forma, deixando de lado toda essa riqueza de recomendações que nós temos,
e caminhando de uma forma, devo dizer, especista, cuidando apenas do bem-estar físico e espiritual dos homens. Não podemos mais seguir dessa forma. E como o próprio título desta despretensiosa exposição diz, o caminho de amor à natureza é inevitável. É inevitável o caminho de amor à natureza. Muita paz a todos. Sigam o Move nas redes sociais. Se fez sentido para você, leve adiante essa mensagem. Conte com o Move, você que está nos assistindo e ainda não conhece o movimento. Conte com o Move, interaja conosco, entre em contato, busque os conteúdos. Eles são riquíssimos, eles são doutrinários, eles são básicos, eles são amorosos. Faça uso sem moderação disso. E, de novo, sempre conte conosco. Grande abraço a todos e que façamos juntos a mudança de polaridade que esse mundo tanto precisa. E que juntos abracemos a vida, sem parcialidade, sem seletividade alguma. Muita paz a todos, um grande abraço e até a próxima.